Pois certos irmãos e irmãs em Cristo, uma das crenças que os ateus ou os agnósticos defendem é que eles podem ser moralmente bons sem ter aquela necessidade de crer em Deus. Dizem que Deus não é relevante para a moralidade, que eles podem compor a sua própria moral, os seus preceitos, portanto, todas aquelas ideias que universalmente podem ser aceitos como bom ou como más. Mas será que isso é verdade? Pode alguém se embora sem reconhecer a existência de Deus? Bem, a Igreja Católica ensina que os incrédulos podem viver uma vida sem de virtude relativa, sem crer em Deus, isto é, podem saber de antemão, pela sua consciência, no seu coração, os bens que da natureza humana e viver em conformidade com isso. Por exemplo, um ateu pode saber, não é? Acho que todas as pessoas sabem que tirar uma vida humana, não é? Tirar a vida a um ser humano que é inocente, viola o direito intrínseco à vida. Um ateu sabe, acho que isto toda a gente sabe, que mentir a uma pessoa viola o direito intrínseco de conhecer a verdade. E pá, estes preceitos e muitos outros que eu podia aqui dizer é conhecido na tradição católica como a lei da moral natural. Ou seja, uma lei que está incorporada já na nossa natureza e que pode ser conhecida à luz natural da razão humana. São Paulo, na sua carta aos Romanos, por exemplo, fala acerca do modo como os gentios vivem a sua vida sem conhecerem a lei de Deus, não é? Sem terem o benefício da revelação judaica ou cristã, mas conseguem viver uma vida assim relativamente moral. Vamos ao capítulo 2, versículo 14 e 15, diz o seguinte na carta aos Romanos: os pagãos que não têm a lei, fazendo naturalmente as coisas que são da lei, embora não tenham a lei, eles são uma lei para si mesmos. Eles mostram que o objeto da lei está gravado nos seus corações, dando-lhes testemunho a sua consciência, bem como os seus raciocínios, com os quais se acusam ou se escusam mutuamente. Isto é, como esta lei é acessível pela luz natural da razão, os ateus ou os agnósticos podem conhecer a lei, esta lei, e viver de acordo, sem, claro, conhecer a existência de Deus. Mas isto será que significa que Deus é irrelevante para a moralidade? Eu acho que não. Porque para além da graça de Deus sendo necessária para viver uma vida, para viver a lei moral perfeitamente e merecer o céu, como podemos ver, por exemplo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 8, e também no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, Deus é necessário para que essa lei seja perfeitamente obrigatória, universalmente obrigatória. Deus é o padrão da moralidade, não é? Por exemplo, na perspectiva do ateísta, não é? Eles dizem que o que é que eles têm como autoridade, não é? Se alguém agora formular, olha, a lei moral e isto, se fizeres isto assim é bom, se fizeres isto assado é mau, mas com qual autoridade tem esse homem? Com qual autoridade tem alguém que é um ser humano? Somos todos iguais, somos todos seres humanos, estamos no mesmo patamar, não é? Podem ter uma posição de poder diferente, podem ter mais influência no mundo, na sociedade, não sei o quê, mas somos todos iguais. Que autoridade moral, que autoridade suprema esse ser humano que dita todas estas regras tem sobre os outros todos? Quem é que diz que aquele é que sabe toda a verdade, não é? Uns até podem estar para aí a dizer, mas vocês católicos seguem o Papa, que é também um homem. Sim, ele também é um homem tal como nós, tem uma posição diferente, mas ele tem a autoridade de Cristo, que é Deus.
Cristo deu-lhe as chaves do céu, não é? A Pedro, vemos aí no capítulo 16 de São Mateus, tudo o que desligares do céu, tudo o que desligares na terra será ligado nos céus, tudo o que desligares da terra será desligado dos céus. Tem aí a autoridade de Cristo. Não é? Portanto, sabendo de Deus, por isso é que é importante estar à procura do Senhor, à procura do Criador, porque Ele é que é o padrão da moralidade. Ele é que sabe o que é bom e o que é mau. Não é? E onde é que a gente vai buscar esta... onde é que a gente vai saber de Deus melhor? Nada melhor que olhando para Jesus Cristo, não é? Comparando com outros profetas que já andaram por aí e que andam ainda aí. Não é? Jesus Cristo ultrapassa tudo, tanto em provas da sua existência, como provas da sua ressurreição, do seu poder, de milagres que fez, enfim, de tanta coisa. Não é? Por exemplo, há um livro chamado Relativism, Feet Firmly Planted in Mid-Air, que é, não sei se existe essa, eu penso que não existe a versão portuguesa para isso, mas se fosse para traduzir assim à letra seria relativismo, pés firmemente implantados no meio do ar, no ar. Isto é um livro de Francis Beckwith e Gregory Colcott, e descrevem esta... É realmente irracional esta perspectiva do ateísta, que eles podem definir a sua própria lei moral e podem ser universalmente aceitos, ou podem implementar isto num futuro a toda a gente, né? Fala lá, tem lá uma passagem que eu vou aqui ler, fala realmente deste como é irracional este pensamento. Diz assim: um ateu moral é como alguém sentado para jantar que não acredita em agricultores, pescadores e cozinheiros. Ele acredita que a comida simplesmente aparece, sem explicação e sem causa suficiente. Isso não faz sentido. Das duas uma, ou a sua refeição é uma ilusão, ou alguém a forneceu. Da mesma forma, se a lei moral, não é? Se a moral realmente existe, então alguma causa deve existir e é-lhe responsável. Deus é a solução mais razoável para esta causa. Isto é lógico. Se existe esta coisa de saber o que é certo e o que é errado, se temos estas mentes no coração que, por exemplo, toda a gente sabe que matar é errado, um ser humano inocente, sei lá, torturar crianças por divertimento, mentir, tudo isso, como é que a gente tem isto cá por dentro? Tem que haver alguém que implementou isto. Para toda a lei dada há que ter o dador, não é? Tem que ter aquele que deu a lei. E quem é mais perfeito do que Deus? Quem é que sabe melhor o que é verdade, o que é moral, o que é certo, o que é errado, senão Deus? Por isso é que é importante saber de Deus. Portanto, meus amigos, isto é para vocês explicarem aos vossos amigos que não acreditam em Deus, refletirem acerca desta... acerca de... Isto serve como uma prova também de como provar a existência de Deus, não é? Através da lei moral, da moralidade. E façam com que os vossos amigos pensem um bocadinho. Falem acerca de Cristo, de como Ele perfeitamente viveu uma vida humana aqui na Terra e como nos guia e nos convida a aceitar-nos as verdades de Deus, do qual Ele foi porta-voz, não é? Ele foi a voz de Deus que fez carne, encarnou-se. A segunda pessoa da Santíssima Trindade encarnou-se para falar com a gente, para estar com a gente, para mostrar verdadeiramente o caminho da salvação e oferecer a oportunidade de entrarmos no céu, uma vez que possamos merecer, e quando morrermos ficamos lá a viver eternamente felizes. Isto é boa nova, é isto que vocês todos devemos ter, este sentido de evangelização, de espalhar por aí. Ok, meus irmãos? Pensem um bocadinho nisto, partilhem, tenham coragem, rezem, praticam bem o bem e não o mal, respondem bem àquele que fazem mal, não é? Vejamos, estamos a pouco tempo do tríduo pascal, celebramos a morte e a ressurreição de Cristo, como Cristo atuou perante os seus opressores. Temos que fazer o mesmo. Rezemos por isso. Ok?
Até para a semana, se Deus quiser.